Olha, precisamos falar sobre o impacto da escala 5x2 na construção civil e no mercado imobiliário. O estudo da FGV mostra que essa redução da carga de trabalho de 44 horas para 40 horas, parece bem simples, né? Vai impactar em 5,5% o preço dos imóveis. Ah, Léo, você sempre fala que o preço dos imóveis vai aumentar. Então toma essa aqui, ó, 20%, mais especificamente 19,53% de aumento no preço dos imóveis nos últimos 12 meses, dados da ABCIP, tá? Teve cidades como Salvador, que aumentou 23%, 29%, João Pessoa, outras cidades devem ter aumentado. Quero saber de você aqui nos comentários também, se na sua cidade também aumentou o preço dos imóveis, mesmo com uma Selic alta, mesmo com uma inflação alta. E como o pedreiro ainda não faz home office, embora de vez em quando eles não vão, mas não estão fazendo home office, a redução da carga de trabalho lá no canteiro de obras impacta diretamente o custo da mão de obra, porque se produz menos, precisa de mais pessoas para produzir aquela mesma quantidade. Aumenta o custo da mão de obra, que é um dos principais itens do custo da construção civil. Então vai aumentar o custo da construção, consequentemente, para manter a margem, proteger a saúde do empreendimento, o preço dos imóveis lá na ponta aumenta também. E a construção civil é um dos mercados mais intensivos, um dos setores mais intensivos de uso de mão de obra no Brasil. Então qualquer mudança na força de trabalho, né, já mexe o ponteiro, já aparece direto no custo da construção. Enfim, todo mundo tem uma opinião sobre o fim da escala 6x1, quero saber a tua opinião também. O pedreiro, o trabalhador lá da obra tem sua opinião, o empresário, dono da construtora também tem sua opinião, o político, principalmente em ano de eleições, também tem sua opinião. E a discussão fica nesse rolê todo. Eu quero saber a sua também aqui nos comentários. Eu vou dar a minha aqui. Mas nesse vídeo aqui eu quero colocar a bola no chão e nós entendermos o que de fato isso impacta na construção civil, no mercado imobiliário, quais são as alternativas e tem alternativas para que isso não vire um problemão sistêmico para o mercado imobiliário. Essa proposta do fim da escala 6x1 provavelmente vai passar, tá? Tá andando liso aí até as eleições, provavelmente vai passar, reduzindo de 44 horas semanais para 40 horas semanais, ou seja, praticamente 10% de diminuição. Então aquele trabalhador que fazia algo em 44 horas, ou ele faz em 40, e é possível. A lei de Parkinson nos mostra que a gente vai tomar todo o tempo que nos derem para fazer determinada tarefa. Então se der 44, se der 50, vai levar 50 horas, mas provavelmente não será aumentado a eficiência da produção no canteiro. Então vai precisar de mais pessoas, cerca de 10% a mais de custo do canteiro de obras, para produzir a mesma coisa que havia sendo produzido. Ou prolonga o prazo do canteiro de obras. Os dois caminhos vai aumentar o custo. De um lado, se for aumentar o número de efetivos, de pessoas trabalhando, vai ter um aumento no custo da mão de obra, em torno de 10%, que hoje representa quase 50% do custo da construção. Então, no final das contas, aumenta cerca de 5%, 5, 6% o custo da construção. Se prolongar o tempo de execução de obra com o mesmo efetivo, vai aumentar o custo financeiro, o capital que está lá parado, né, tocando a obra, o custo administrativo, gerencial daquela obra. Então, é aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem para onde escapar, vai aumentar o custo e pronto. E se precisar de mais pessoas, lembre que nós já estamos com um problema sistêmico no Brasil de mão de obra. Não é possível contratar pedreiro, eletricista, encanador de um dia para o outro, ainda mais com especialidade, com conhecimento. O mercado imobiliário, construção civil já opera com déficit de bons profissionais. Então, mais demanda no mercado que já está com escassez, vai pressionar ainda mais o custo da mão de obra. Então, o custo por metro quadrado sobe, mais horas pagas, mais encargos, mais gestão de escala, precisa ter mais líderes para mais liderados. Tudo isso reflete no CUB e no INCC, que é o índice oficial que atualiza os contratos de construção civil, seja você que comprou um apartamento na planta e está sendo corrigido pelo INCC, seja a tabela de vendas de novos apartamentos da construtora, vai ter correção. Talvez para você que é um cara rico, aumentar 5%, 10% no preço dos imóveis já não impacta tanto. Mas vamos pensar no impacto sistêmico no mercado imobiliário. Hoje, o custo do capital já está caro, né? O financiamento para o cliente final, para a família que está querendo comprar a casa própria. Está muito caro. Já foi 7% em 2020 e 2021. Hoje está 12% e dependendo está até mais. Mas não vamos nem falar sobre isso. Vamos falar sobre o imóvel de R$500 mil, e com esse aumento do custo da construção, vai para uns 550 mil, uns 10% a mais. Porque por mais que aumente 5, 6% diretamente, tem essa inflação da mão de obra que eu comentei, então pode ir para 10%. Então, no momento, num cenário em que uma família brasileira já está com dificuldade de fazer um financiamento e com uma parcela pesada no teu orçamento, né? Uma entrada alta, crédito caro, aumento aí de 10% no preço do imóvel, inviabiliza
aquisição de muita gente. E é por isso que a construção civil ela não tem mais válvula de escape. Pensa comigo, varejo. Pode ser um restaurante, pode ser uma loja de roupa, uma C&A. Ela pode colocar totem ao invés de pessoas. McDonald's pode colocar um totem ao invés de alguém fazendo pedido por você. A indústria, fora a construção civil, pode investir em maquinário, automatizar ainda mais a sua unidade fabril. O escritório, falar pela CP8, né? Escritório central da incorporadora. A gente consegue diminuir o número de pessoas com o uso de inteligência artificial e automações. Com isso a gente ganha produtividade por hora e demanda de menos pessoas. Porém, a construção civil não tem esse caminho no curto prazo. Dentro de até 5 anos, não tem esse caminho. Por exemplo, se você está vendo o documentário do Distinto, você está vendo. Inclusive eu vou gravar depois da manhã. Aliás, amanhã de manhã eu vou gravar lá no canteiro. Você está vendo que a gente está lá enterrado lá embaixo, abaixo do subsolo, escavando para colocar a estação de tratamento de esgoto lá. Você acha mesmo que um robozinho vai entrar lá e vai naquele atoleiro e vai dar tudo certo? Ainda não consegue ser feito isso. Tem que ter o carpinteiro lá, o servente pedreiro, fumando um derby e puxando o pá de terra lá pro lado, porque senão a gente não escava, não tem máquina que entre lá. A maioria das obras residenciais ainda depende do trabalho humano, físico, presencial, contínuo, direto, não tem como. Então aquele argumento que os trabalhadores mais descansados vão produzir mais por hora, pode ter um fundamento sim em setores mais cognitivos, escritório, criação, análise, mas no canteiro, em trabalho físico, um limite de esforço por dia, cara, é indiferente. Pedreiro, descansar até pode produzir melhor por hora, mas um canteiro com um dia a menos, uma metade de um dia, né, num sábado, por semana produz menos. Por mais que os canteiros hoje, na grande parte do Brasil, trabalham é mais intenso durante o dia, né, da semana, das 7 da manhã até fim de tarde, para compensar 8 horas e meia, ao invés de 8, e compensar o sábado e já fazer a escala 5x2, mas eu estou falando em termos de horas trabalhadas, né, vai diminuir isso. Então não tem caminho, tá? E eu não estou dizendo que a escala 6x1, o fim dela, é errado, até porque eu prezo pela que minha equipe possa ter uma escala 5x2 e até mesmo durante a semana, muitas pessoas têm seus afazeres, tem que ir em dentista, médico, levar criança no hospital. Então, assim, não é necessariamente 5 dias, é até menos do que 5 dias e não tem problema enquanto entregue o que tem que ser entregue e a máquina não pare e todos os setores não tenham gargalo, tá tudo certo, não me importa o quanto tempo ser trabalhado. O que eu estou dizendo é que isso não funciona para todos os setores ainda. E o setor da construção civil ainda chega nesse debate ainda fragilizado, né? Selic lá perto de 15% ao ano, inflação alta, INCC subindo, subiu agora em maio 0,77, se eu não me engano, pressionando todo mês ali o fornecedor falando agora aumentou 10% e tal coisa, pô, e tem que aguentar isso na margem de lucro. Então aumentar o custo de mão de obra nesse momento é abater, por exemplo, aquela única vaquinha para consumir a carne fresca, ao invés de deixar ela engordar, ter um bezerro, virar uma fazendinha para depois consumir sem ter que abater o principal, né? Queimar a gordura. Hoje não tem tanta gordura assim. O setor, por mais que seja uma margem de lucro saudável, mas que é necessária para assumir um compromisso de longo prazo, ele não tem uma gordura para absorver sem repassar o preço para o valor final do imóvel. Quem não tem margem para cortar, vai repassar o preço ou vai atrasar a obra. Isso é pior. As duas opções, elas prejudicam o comprador, né? Então, dentro de, vou dizer, um curto prazo, curto médio prazo, 5 anos, o que vai acontecer? O preço vai subir pelo aumento do custo da mão de obra, o custo da produção de imóveis, da ineficiência do nosso setor. Eu assumo que o nosso setor é ineficiente e esse custo da ineficiência ele vai ser repassado. Agora, isso também tem um outro lado, que é essa pressão do fim da escala 6x1, essa diminuição do tempo de trabalho diário semanal, acompanhado da ineficiência, acompanhado de todos os desafios desse setor, pressionam os incorporadores, construtores ao quê? A industrializar a construção, que, pasme, né? O mercado imobiliário já fazia isso tão bem. Olha o que era lá na década de 70 e olha o que é agora, né? Uma Ford iniciou lá nas décadas 70, 80 e o que a BYD, GWM fazem hoje com carros. A indústria da construção civil ainda está muito atrasada, muito ineficiente. A gente precisa industrializar e a industrialização passa por menos pessoa no canteiro de obras, menos artesanato e mais montagem do que execução. Isso naturalmente vai acontecer, não é nenhuma escolha mais, o mercado está empurrando a construção civil para a industrialização, que está muito atrasado para isso, então vai ser um grande estímulo para que isso aconteça, essa dificuldade, essa escassez de mão de obra e o aumento do custo da mão de obra. E depois
Provavelmente nós vamos descobrir, depois de anos, que isso até reduz custo. Da mesma forma que dar de graça para a população monjaro é mais barato do que curar diabetes ou tratar diabetes, não curar, né? Então nós vamos ver isso na prática. Minha opinião sobre a escala 6x1, quero saber sua opinião aqui também nos comentários. Eu sou a favor que as pessoas passem mais tempo com as suas famílias, curtindo, viajando, aproveitando a vida, do que fazendo um trabalho que elas talvez nem gostem de fazer, como passar um produto ali no caixa do supermercado, como bater prego lá na obra. Esse é o caminho da sociedade. Não faz sentido um ser humano ficar fazendo trabalho repetitivo. Mas depois que ele pode se dar ao luxo de fazer isso. Agora, tirar o direito do trabalhador dele trabalhar 7 dias por semana até ele conseguir pagar as contas dele, quitar as dívidas, dar um conforto a mais para a família, para poder reduzir a sua carga de trabalho, que esse é o caminho natural do ser humano, pô, não pode tirar o direito dele, né? Porque isso aí vai impactar inclusive a renda das pessoas. Ela naturalmente vai trabalhar menos, mas ela vai ter que fazer um bico para poder ganhar mais dinheiro e complementar a sua renda. Então, inevitavelmente, essa pessoa vai continuar trabalhando 6 dias por semana, até mesmo 7 dias por semana para poder pagar as contas. Essa é uma fase da vida. Primeiro a gente doa, se desenvolve. Nem todo mundo vai se desenvolver, infelizmente, mas alguns se desenvolvem, trabalham pra caramba, aprendem algo, dentro de 5, 10 anos, ascendem, aí sim podem dar uma tranquilizada, não trabalhar de sexta-feira à tarde, final de semana tá com a família, curtir, viajar, mas enquanto isso não acontece, tem que trabalhar 6 dias, 7 dias por semana, faz parte. E tirar o poder das pessoas de fazer isso se torna um problema. Então, do jeito que essa conversa, esse debate, essa política, essa lei está sendo conduzida, a conta vai chegar e quem vai pagar é o comprador final do imóvel, quem está lá na ponta. Da mesma maneira que em outros setores, o preço dos imóveis vai subir. E se você está numa fase de comprar algo, compre esse ano em 2026, compre no meio das eleições, compre no meio da Copa do Mundo, compre no meio da Selic alta, compre o seu imóvel, faça seu investimento. É melhor agora do que ano que vem, sempre é melhor, tá? Faça seus investimentos. Se você quer investir na tua cidade, invista. Se você quer investir comigo, a CP8 também, você está convidado, tem o link aqui na descrição, mas faça seu investimento. Imóvel vai ficar mais caro, você vai ter se arrependido de não ter comprado agora, da mesma forma que você se arrependeu de ter comprado em 2019, ou 2015, ou 2008, enfim, faça bons investimentos e conte comigo para isso.